E esses bioativos eles foram extraídos apenas das cascas, então você consegue dar um reaproveitamento para a casca, extraindo aí nutrientes que vão ser misturados ao mel, vão trazer um sabor diferenciado e também tem benefícios para a saúde. Exatamente, essa parte é uma parte muito interessante, porque se a gente for pensar as cascas de amêndoa de cacau se descartadas, esses compostos vão para o solo, para atividades de pouco valor agregado que a gente fala. Então, quando a gente extrai esses compostos com mel, aí trazer mais um ponto, o mel já tem alguns compostos bioativos. Então, quando a gente faz esse processo de extração, a gente aumenta a capacidade dele de ter um efeito antioxidante, por exemplo. Tanto que isso a gente conseguiu confirmar que o mel inicialmente já tem um potencial antioxidante, porém depois desse processo de extração a gente consegue aumentar esse potencial. E além disso, isso é causado principalmente pelo aumento de compostos bioativos no meio, que aí sim, esses compostos bioativos, muitos deles provêm das cascas de amêndoa de cacau. Esse mel, ele tem realmente um sabor que lembra o chocolate? Então, a casca de amêndoa de cacau, se você cheira ela, e você tem, por exemplo, as amêndoas, que é empregada para fazer o chocolate, você não consegue diferenciar o que é casca, o que é amêndoa, porque eles têm um sensorial muito parecido. A única questão que é mais problemática da casca é que ela tem mais fibra, então seria mais difícil a gente conseguir incluir ela em alguns produtos, porém já existem tecnologias que estão buscando isso. Então, quando a gente faz esse processo e a gente consegue extrair, por exemplo, alguns compostos que trazem um amargor do cacau, outros que trazem um pouco a coloração, a gente consegue fazer com que o mel tenha sim um sensorial que lembre muito mais o cacau, só que nesse caso não aquele chocolate ao leite doce, mas sim um pouco mais do amargor, um pouco do cheiro do chocolate que está relacionado ao cacau. E isso faz com que a gente consiga não só trazer os bioativos do cacau, mas que também traga sim um pouco do sensorial do chocolate, no caso, que é o produto final, o principal produto do cacau. Ele fica assim com esse sensorial do chocolate, porém uma das coisas que a gente está buscando fazer agora, já que a gente conseguiu verificar isso, é otimizar esse sensorial e verificar o quanto o consumidor teria interesse de consumir esse produto e o quanto como eu poderia dizer, palatável para o consumidor. Então, são outros estudos que a gente está buscando fazer agora. E qual que é a diferença, então, entre o mel de abelha nativa e o mel de outras abelhas europeias, por exemplo? O principal que a gente consegue definir é a porcentagem de água. E a porcentagem de água modifica muitas coisas. Por exemplo, que eu mencionei anteriormente, a viscosidade. Se a gente pegar um tubinho e colocar o mel de abelha sem ferrão e o mel de abelha europeia, africana ou africanizada, que são as com ferrão, a gente verifica uma diferença muito grande de viscosidade. Então, esses fatores são muito importantes para a extração, porém, para a questão sensorial, o mel de abelha nativa, ele, assim, uma opinião até meio pessoal minha, mas ele é muito mais complexo, porque a abelha sem ferrão, ela é às vezes muito específica, e existem centenas de espécies. Então, por exemplo, a gente verificou 5 tipos de méis. A coloração desses 5 tipos é extremamente diferente, a viscosidade, a acidez dele, o cheiro dele, então ele é muito mais complexo e às vezes ele passa por processo de fermentação, que o mel de abelhas com ferrão, que é a apis, não passa. E essa fermentação ela pode trazer algumas notas adicionais, então ele é muito mais complexo, tanto que restaurantes de alta gastronomia, com estrela Michelin do Brasil, vários deles já usam este mel no menu de cada um.